E lembrando que você citou a eleição de 2006, onde o então candidato a presidente, Geraldo Alckmin, escondeu o Fernando Henrique Cardoso, né? Fez questão absoluta de não citar o ex-presidente, o governo do ex-presidente, enfim, e parece que se encolheu um pouco quando o Lula, naquele primeiro debate da Bandeirantes, disse que o PSDB só sabia governar vendendo as estatais, privatizando tudo, era um partido de privatizações, enfim. E pior ainda, em 2002, né, quando o próprio Serra foi ministro do Fernando Henrique, uma figura muito próxima do Fernando Henrique Cardoso, também escondeu o então presidente, né, não fez questão de defender o governo, parece que era um candidato divorciado, né, do governo. É a hora de se defender o governo Fernando Henrique Cardoso, que foi feito de bom e de positivo para o país nos 8 anos em que ele foi presidente, não? Eu não tenho a menor dúvida que sim. A gente precisa mostrar que houve muitos, claro que teve alguns erros, mas teve muitos acertos do governo Fernando Henrique, né, que ele é um grande estadista, uma grande figura pública, ajudou muito o Brasil a vencer e a poder se projetar muito mais. Temos sim que defender as privatizações que nós fizemos, né? Foi graças às privatizações que hoje nós temos aí a democratização no acesso à informação, no acesso à linha de telefone, à linha de celular e tantas outras conquistas que essa privatização trouxe em outros ramos, né? Mostrando o seguinte, que em algumas áreas é melhor sim você contar com investimento privado e participação do setor privado, e o governo fica no papel de regulador. E nas outras, o Estado, o governo precisa participar, precisa se envolver. Acho que esse é um diferencial que a gente precisa defender sim, até porque dizer que a gente quer voltar ao governo federal para continuar do jeito que está, a população não entende, né? A população não consegue compreender isso. Então precisamos fazer sim esse debate de mostrar, né, o que foi os 8 anos de governo do PSDB com o Fernando Henrique e o que foi os 12 anos de governo do PT com Lula e com a Dilma. Antes do intervalo, uma informação importante: a Prefeitura de Santos informa que o governo do estado vai investir 69 milhões de reais na construção de 1.658 unidades habitacionais aqui na cidade. O anúncio foi feito pelo governador Geraldo Alckmin no último dia 7, em Guarujá, na inauguração da maternidade Ana Parteira, no Hospital Santo Amaro. Os conjuntos Santos O, no São Manuel, R, no Morro da Nova Sintra, e T, na Vila Santa Casa, serão contemplados com um total de 664 unidades, um investimento de 45 milhões de reais. Vamos sim para o intervalo, voltamos em instantes com o nosso painel regional Debates. Muito bem, a gente retoma aqui o nosso painel regional Debates, hoje com prazer recebendo o deputado estadual Bruno Covas, do PSDB, também conosco e mais uma vez abrilhantando aqui a nossa mesa, né? O nosso Sidney Costa e o nosso Uriel Vilas Boas. O telefone à sua disposição, 3014-5281 e pelas redes sociais facebook.com/painel regional. Bom, deputado, os deputados de oposição, especialmente o deputado do PT, né, cansaram de gritar e alardear que nenhuma CPI que incomodasse o governo do Estado era aprovada na Assembleia Legislativa. E realmente, né, nesses anos todos de PSDB no governo do Estado, é difícil você ver uma CPI que incomodasse aí o governador. De repente surge essa notícia, informação, foi aprovada na Assembleia uma CPI dos pedágios. Eu não sei se ela incomoda o governo, ao governador, ou se não incomoda, quais são os objetivos aí dessa CPI, mas, por coincidência ou não, o Bruno Covas é o presidente da CPI dos pedágios. Por que essa CPI foi aprovada e o que é que os deputados que compõem aí a Comissão Parlamentar de Inquérito de fato vão investigar? Bom, primeiro que a CPI foi aprovada porque ela reuniu o número mínimo de assinaturas. Enfim, acho que quem propôs foi a oposição, instrumento claro, natural dentro do parlamento, não há nenhum problema. Isso não passa por nenhuma deliberação no plenário, não precisa de apoio da maioria. Um terço de assinaturas, se instala a CPI, que não é a única a investigar o governo. Eu mesmo, na outra oportunidade que fui deputado, 2007, 2010, fui membro da CPI da CDHU. Eu estive lá como membro do PSDB, dentro da CPI da CDHU, que investigou a CDHU, enfim, não é nenhuma novidade. E aqui, diferentemente lá do Brasil, não tentamos de forma alguma criar uma outra CPI que englobasse os pedágios e outros temas relacionados ao governo federal para poder confundir o meio de campo. Instalamos
No momento seguinte, elegemos a presidência. Amanhã, inclusive, é a primeira reunião de trabalho da CPI. Portanto, damos total transparência e andamento aos trabalhos, de forma alguma impedindo qualquer tipo de investigação. Não há nenhum fato pontual de corrupção apontado, quer dizer, não está se investigando a pessoa A que no contrato X desviou Y. Não tem nenhum fato concreto. É apenas uma investigação se aqueles contratos que foram feitos estão sendo cumpridos, se os índices estão sendo respeitados. Enfim, é uma investigação que faz parte do trabalho do parlamentar, verificar se aquilo que o governo faz está sendo seguido à risca. E que eu tenho total interesse em verificar. A população me elegeu também para poder acompanhar isso. Não há nenhum tipo de constrangimento, muito pelo contrário. Se tiver qualquer desvio naquilo que foi acordado, redigido e assinado pelo governo do Estado, que sejam apurados e sejam punidos os responsáveis. Perfeito. Sidney, Uriel, CPI dos pedágios aí na mesa. Eu faria algumas observações. A primeira delas é que o Estado, segundo o regimento da Assembleia Legislativa, segue a prática de 5 CPIs de cada vez. Essa é a primeira questão. A segunda é que o presidente não deveria ter sido aquele deputado que fez o requerimento. Por que foi escolhido o deputado que é da situação? Não seria mais lógico? E a terceira questão que eu gostaria de aproveitar é que se levasse em consideração, não é questão aí, evidentemente, de CPI, mas por que nós pagamos um pedágio aqui, esse pedágio de São Paulo e Santos é o maior do Brasil, porque nem as outras estradas que servem o Estado cobram um pedágio tão caro. Até onde, claro que a CPI não teria poderes em relação a essa questão, mas que isso fosse levado em consideração. Mas nesse aspecto eu gostaria apenas de saber, porque são 7 deputados, dos quais 5 da situação e 2 da oposição. E o presidente e o relator, ambos são da situação? Bom, a composição da CPI, como a composição de qualquer comissão dentro do parlamento, ela segue a regra de proporcionalidade das bancadas, né? Então, a população elegeu os 94 deputados estaduais, dividido em tantas bancadas, e essa composição dos 94 precisa ser seguida na composição desta comissão, como é seguida em qualquer outra CPI, em qualquer outra comissão, nesta e em qualquer outra casa legislativa do mundo, né? Não tem nenhum sentido você ter uma comissão que conflite com a proporcionalidade que você tem do parlamento. O presidente, ele é eleito por esta comissão, né? Ele não é indicado pela minoria quando apresenta o requerimento, ele é eleito por essa composição. Agora, volto a dizer, se tivesse por parte da bancada governista qualquer questão de prejudicar os trabalhos da CPI, a gente nem iria dar quórum. Se fosse para fazer qualquer tipo de atuação do ponto de vista de prejudicar os trabalhos de investigação, bastava não dar quórum, esperava dar o prazo e acabou. A CPI não ia nem se reunir, né? Mas isso não há nenhum porquê da base governista na Assembleia deixar de dar quórum, participar. O próprio relator, deputado Davi Zaia, que é do PPS, que é da base do governo, apresentou lá um roteiro de trabalho para a CPI, propondo ter lá a oitiva dos representantes da Artesp, das concessionárias, querendo fazer esse debate com a sociedade, né? Acho que não tem nenhuma caixa preta a ser escondida. Os contratos, inclusive, estão disponibilizados hoje na internet, então, enfim, não há nenhum segredo em relação a isso. A gente quer discutir isso mesmo, porque essa do porquê, bom, primeiro que foi feita uma concessão, né? uma licitação. Não se escolheu, olha, esta empresa vai administrar, né? Foi aquela que apresentou a melhor proposta. E o grande diferencial daquela concessão e das concessões feitas naquela época é que se colocou a obrigação para o concessionário de fazer uma série de obras, como no caso a outra pista da Imigrantes. Então, é uma obra que praticamente saiu a um custo bem menor para o Estado, porque o parceiro privado fez a obra e está sendo ressarcido pelo valor do pedágio. Então, essa foi a ideia da concessão. O que você tem hoje, muitas vezes, em concessão, até com taxas internas de retorno
tão boas ou até melhores do que as taxas internas de retorno daquelas feitas pelo governo do Estado, porque não tem a obrigação de fazer obra. Não tem obrigação, quer dizer, então você não tem um desembolso por parte daqueles que recebem, né? Ele praticamente mantém a rodovia, continua se remunerando pelo pedágio. O pedágio, claro, é mais barato, porque ele não precisa ser ressarcido no tanto que é um investimento vultuoso e grande, como de uma duplicação de uma rodovia, e acaba sendo ressarcido. Agora, é concorrência, né? O primeiro edital de concessão do sistema Imigrantes-Anchieta não apareceu nenhuma empresa. Deu deserto. Nenhuma empresa se interessou. Acredito eu que se fosse um negócio da China, vários teriam aparecido. Não é nada assim, é algo que dá um retorno altíssimo e ninguém se interessa. O edital precisou ser refeito e algumas obras foram retiradas para poder ter interessado apresentado. Então, essa discussão a gente tem total tranquilidade em fazer. Porque a ideia central é a seguinte: para que tirar do ICMS, que é pago pela Dona Maria, que nem carro tem, e quer ver esse recurso revertido na escola do filho dela, no posto de saúde que ela utiliza, esse recurso não tem que ir para a construção de uma rodovia, que é principalmente hoje carro. Quem tem que pagar é aquele que se beneficia dessa obra, que tem que pagar através da tarifa de pedágio. É claro que, do ponto de vista indireto, ela também é atingida. Não somos tontos a esse ponto, de achar que a gente vive em relações herméticas, fechadas, econômicas. É claro que ela é indiretamente atingida, mas não é aquele recurso que tem que ir para o Tesouro, que precisa ser investido em questões mais importantes ali, diretamente afetadas a ela. É o recurso de quem utiliza o pedágio. De quem mora em Alphaville, que tem que pagar pela pista nova da Castelo. Essa é a ideia central que norteou aquelas concessões que foram feitas. Então, do ponto de vista da tese, a gente tem total tranquilidade de defender. E vamos agora verificar, vamos olhar os contratos, vamos ver se eles estão sendo cumpridos. E se estão sendo cumpridos, por que não estão sendo cumpridos? Sidney, pois não, ainda essa questão dos pedágios? Deputado, invadindo essa seara que o senhor agora vai pegar a presidência para apurar a investigação, e realmente opino também que causa espécie ter nascido o pedido de investigação sem um motivo plausível. Agora aqui, aliás, na Baixada... Desculpe te interromper, só relembrar que em 1999 a Assembleia já fez uma CPI com o mesmo tema, que é para investigar os contratos de concessão de pedágios, de rodovias. Já teve uma em 99, concluída em 2000, e que agora vai ser retomada. Tudo bem, é direito da minoria, nós respeitamos isso. Desculpa. Então, nessa linha, a Baixada sofre muito um problema crônico que é de assalto na rodovia, principalmente quando há congestionamento, e pouco se conseguiu de resultado em favor do munícipe que usa o sistema Anchieta Imigrante. Ainda continua, graças a Deus, desafogou um pouco a malha rodoviária de entrega de grãos aí e parou um pouco o congestionamento, mas ainda há sucessivos informes de assalto naquela região. A própria OAB de Santos, numa lucidez aí do Julião, entrou com uma ação civil perante o juiz da comarca de Cubatão, conseguiu até uma liminar para interpelar a Ecovias a responder. A Ecovias respondeu prontamente, já pedindo que a OAB faça parte de um grupo de discussão para a solução disso. E aí a pergunta vem para o senhor, deputado. O senhor acha que a CPI também poderia dar um alcance a essa matéria que tanto preocupa o usuário do sistema Anchieta Imigrantes? Lembrando sempre que o Sidney se refere, sempre à volta do final de semana, feriados, essa coisa toda, E exatamente o trecho envolvido ali do Chaparral, Alto da Serra, até as proximidades ali de Cubatão, Afinal, um trecho, na verdade, um trecho pequeno, que a gente já discutiu isso aqui várias vezes, não dá para entender por que seja Ecovias ou Polícia Rodoviária, o Estado, seja lá quem for, não coloque ali meia dúzia de motos, com o giroflex ali aceso, que me parece, todas as pessoas que passam por aqui têm essa opinião. Nós somos leigos, evidentemente, mas a gente frequenta os temas, somos usuários também, Parece que resolveria o problema. Então, o deputado fica à vontade aí para... Claro que a CPI pode ser sim um instrumento, um fórum, tem mais 120 dias
para poder discutir o cumprimento desses contratos, para poder discutir os benefícios que a população espera desses contratos, seja com obras bem feitas, seja com segurança na rodovia, atendimento 24 horas, isso tudo, claro, sem sombra de dúvida, que pode ser utilizado sim, e vou aproveitar essa sua ideia para poder, quando o momento de discussão com esta concessionária específica, trazer esse debate à tona, sim. Quem é o responsável pela segurança do sistema Anchieta Imigrantes? Essa é a grande discussão, né? Da concessionária e da Polícia Militar. Da Polícia Militar. Eu acho que as duas são responsáveis, como município e Estado, cada uma dentro da sua atribuição, cada uma da sua responsabilidade. Já há uma parceria, né, de longo tempo entre essas concessionárias, a DERSO, DR e a Polícia Militar, do ponto de vista de informação, do ponto de vista de logística. Acho que é um trabalho em equipe para cada um dentro da sua atribuição e dentro daquilo que pode resolver para poder amenizar esse problema. Olha, nesse aspecto, Boturão, está de parabéns à administração da Ecovias, porque chamou para si, viu? Não fugiu não. Num primeiro momento parecia que a ação não estava bem encaminhada. Reclamar da Ecovias não unir junto o governo do Estado de São Paulo. Mas quem milita nessa área administrativa sabe que o Tribunal Pleno, que julga essas reclamações diretas para o governador, vem batendo forte de que o governador não pode responder por tudo. Se tem contrato, se tem obrigação de atender uma certa área e recebe por isso, a responsabilidade é direta daquele que tem a concessão. Portanto, foi inteligente o Julião nesse aspecto e, olha, eles não fugiram não. Chamaram a responsabilidade para si e já fizeram uma reunião com a OAB e tem aí um projeto de receber reivindicações, que a OAB vai ser um dos que vão fazer a triagem, um dos institutos que vão fazer a triagem disso aí. Vai ser mais institutos da sociedade, que representam a sociedade, que vão participar disso, mas a OAB vai entrar também nesse projeto aí. E agora o deputado está empenhorando a sua palavra, essa que vem sido reconhecida no seu governo, na sua atuação lá na Lesp, ele que é um dos que tem olhado para a Baixada Santista, a gente já fica um pouco satisfeito. Obrigado, viu, deputado? O assunto é um pouquinho diferente do que nós estávamos tratando, mas na OAB nós fomos indicados para participar de um conselho estadual da OAB em relação à segurança. E eu gostaria de mencionar que há um tempo atrás, com aqueles congestionamentos, aqueles arrastões, a Fiesp Cubatão chegou a aventar a hipótese de ajuizar uma ação contra o governo do Estado e contra a Ecovias em relação aos prejuízos que estavam sendo causados em relação à perda de hora de serviço pelos congestionamentos. E aí eu colocaria para o Poder Legislativo essa questão. Até onde poderia ser o Poder Legislativo fazer a pressão necessária para que se estabelecesse um planejamento? Porque, na verdade, nós temos segurança pública que leva em consideração a investigação, e ali nós temos aquela área ali muito perigosa, e não é de hoje, aquela área ali muito perigosa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a Polícia Rodoviária. Depois nós temos o trabalho de acesso utilizando as rodovias. Até onde esse planejamento poderia ser cobrado pelo Poder Legislativo para que nós tivéssemos... Porque não é possível, já se sabe o que vai acontecer quando tem um fim de semana prolongado. Temos férias, o efetivo da polícia é insuficiente, já foi devidamente comprovado. E essa história aí da operação delegada estadual, municipal e agora estadual, que é um absurdo, é um improviso. No caso, até onde o Poder Legislativo estadual poderia influenciar de maneira que houvesse uma pressão efetiva para que os especialistas apresentassem os projetos e as propostas para a solução do problema? Na verdade, Uriel, você sabe que você também já teve experiência nesse sentido. Hoje o Poder Legislativo faz muito pouco discussão de médio e longo prazo. Hoje o Poder Legislativo, não é um problema da Assembleia Legislativa ou da Câmara de Santos, é um problema que o Poder Legislativo enfrenta no mundo. Acho que é uma discussão mundial hoje feita do papel do Poder Legislativo, que é pensar a médio e longo prazo. Quantas iniciativas a gente teve da Câmara Municipal de Santos, da Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional, pensando Santos, São Paulo e Brasil daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos. Hoje, muito mais esse tipo de iniciativa é feita pelo próprio Poder Executivo,
Outro dia eu estive lá com o Marcelo Bueno e a gente tem feito uma série de estudos pensando na Baixada Santista nos próximos anos. Claro que tem que fazer, não estou aqui dizendo que o Executivo não deve fazer isso, mas o Legislativo não coloca isso como uma política também e um problema a ser enfrentado. Ele fica muito mais seguindo, né, o que o Executivo apresenta como ideia e discutindo aquela tese. Agora, pensar o médio e longo prazo é um papel que o Legislativo hoje vem fazendo cada vez menos, para nem arriscar dizer que ele não faz mais. Vamos para mais intervalo, já a gente retoma aqui o painel. Estamos de volta aqui com o nosso painel regional debates, esse é o terceiro último bloco, com a participação do deputado estadual Bruno Covas, do PSDB, com o nosso Sidney Costa e também com a participação do nosso Uriel Vilas Boas. Perguntas chegando aqui, o telespectador vai ter o seu espaço aqui com o deputado, com os componentes da mesa, mas eu queria aproveitar aqui, o Gancho falou essa questão da segurança no sistema Manchete Imigrantes, que o Bruno Covas preside aqui a CPI dos pedágios na Assembleia Legislativa, e queria ampliar um pouquinho esse tema, né, porque é sempre uma das maiores críticas que se faz aí ao governo dos tucanos, né? Na verdade, desde a época de Mário Covas, né, que se critica muito a linha, né, de segurança que segue os governos do PSDB nos últimos 20 anos. Né? Como é que se discute isso, como é que se debate isso? Vem aí as eleições, né? E é um dos problemas que o governador tem a enfrentar mais uma vez, deputado? Claro que é. Acho que ninguém foge a esse debate. Agora, outro dia um editorial do jornal Folha de São Paulo mostrava que, por que pareça, o estado de São Paulo é o estado em que os índices de criminalidade vêm melhorando. Hoje você tem índices de homicídio já referências, outras capitais e outros estados vêm piorando esse índice, mas a sensação de insegurança, né, ela ainda é muito grande. Acho que não é só uma questão de política de segurança, é também uma questão de política educacional, de política de comunicação, de política, enfim, acho que há um trabalho amplo, né, que ainda precisa ser conquistado. Você vê aí, né, números muito piores, por exemplo, no Rio de Janeiro, mas a população do Rio de Janeiro, né, não faz a crítica que é feita aqui em São Paulo, que os paulistas fazem. Então, acho que é uma questão que precisa ser vencida, mas que tem mostrado que não é só a questão específica da política de segurança que vem melhorando vários índices. Claro que ainda não é a Suíça, mas de qualquer forma, vários índices vêm melhorando aqui no estado de São Paulo em relação à diminuição da criminalidade específica. Mas há sim uma questão de sensação de insegurança ainda muito forte, ainda muito presente. Pois não, Uriel e Sidney, querem completar alguma coisa com esse tema? Eu vou ficar nessa ressaca de dor e reflexões sobre essa prática da dita justiça com as próprias mãos, que veio da dona de casa Fabiane ter sido linchada de maneira cruel lá no Guarujá, e reforça a posição do deputado nesse sentido de está faltando uma sensação de segurança. Se a população começa a entrar com esses atos treslocados de praticar a justiça com as próprias mãos, é também uma falha de se sentir seguro, que não se justifica. Mas, por outro lado, Botorão, você que falou das mulheres tomando conta aí na Previdência, agora as mulheres estão sendo vítimas. Pois é, eu vou fazer um retorno disso da pior maneira. As mulheres estão sendo vítimas de situações dessas da justiça com as próprias mãos. Manchete aqui da Gazeta de São Paulo, olha, mulher é torturada e morta por roubar um pacote de biscoito. Meu amigo, dona Anne Kelly Santos, de 26 anos, roubou um pacote de biscoito no supermercado e foi pega, levada em situação quase de sequestro e apanhou até a morte. Ou seja, uma situação... Pois é. Essa coisa, hein? Isso aí já não tem nem como falar em controle do Estado, porque isso é descontrole da população. Foz do Iguaçu tivemos também na sexta-feira passada 2 meninas agredindo uma outra, porque a terceira teria roubado o namorado de uma delas, enfim, com pedras e tijolo na mão, qualquer coisa assim, né? Nesse momento não vou reivindicar aqui a opinião do deputado nem como legislador.
a opinião dele como cidadão, se há aqui alguma coisa a gente possa fazer para reverter e a sociedade desmontar. Isso começou a se tornar recorrente. Tá assustador isso. Eu acrescentaria um detalhe. Um jornal de São Paulo, semana passada, publicou uma reportagem. Na segunda página dizia: São Paulo está dormindo mais cedo. Nós temos esse drama aqui na região também, com supermercados, farmácias fechando mais cedo, as ruas sendo esvaziadas. E a gente conhece aquelas histórias de gangues, de quadrilhas no Rio de Janeiro, principalmente, que passam num determinado local e determina: fechem as portas para os comerciantes. Aqui não chegou a esse ponto. Toque de recolher. Toque de recolher. Aqui não chegou a esse ponto ainda. Mas nós chegamos a um ponto em que o comerciante começa a perceber que não vale a pena ficar até mais tarde com o seu comércio aberto devido à falta ao risco. E aí que eu gosto de provocar nesse sentido: até onde os especialistas, pessoas que lidam com essa matéria da questão de segurança, levam em consideração o efetivo policial, a remuneração desse policial, os equipamentos que ele usa, o método de investigação, a sua integração com a comunidade, porque não queremos apenas e tão somente uma polícia repressiva, senão nós vamos ter aí, como nós temos em alguns países aí, de polícia estar na rua dando tiro para todo lado. Eu diria, nesse aspecto, que nós temos grandes especialistas nesse assunto que poderiam discutir essa questão, incluindo a questão do aspecto social, que é o investimento na cultura, no lazer, nas comunidades tais, que elas se sintam motivadas, como parece que é Higienópolis ou Paraisópolis, em São Paulo, onde tem um maestro famoso, João Carlos Martins, que tem uma orquestra lá. Aqui nós temos um supermercado que tem uma orquestra também de jovens. Então, eu estou discutindo até que ponto valeria a pena uma conferência, seminário, o que se quiser fazer, mas que o policial se sentisse prestigiado no incentivo a estudar, a ter uma jornada de trabalho adequada, decente, e a comunidade sentindo isso, e as ruas não ficarem vazias. Porque as ruas vazias, evidentemente, estimula a criminalidade, não tem dúvida quanto a isso. Bruno, quer comentar alguma coisa? Eu queria, só retomando aqui o caso que você lembrou, da moça lá do Guarujá, que causou um grande sentimento de revolta, porque ela era inocente. Exatamente. Aí, se por acaso ela tivesse sido culpada, eu não sei se grande parte da população estava tão chocada. Parabéns, deputado, por essa reflexão. Isso que me deixa ainda mais angustiado. A Raquel Sherazade porque quando fez campanha a favor. Atrás, também lá no Guarujá, jogaram tinta num casal que estava pichando. Exatamente. Todo mundo deu risada. Exatamente, deputado. Todo mundo deu risada. Se a mulher fosse culpada, não sei se estava hoje esse caça às bruxas que nós estamos vivendo. Bem lembrado. Então isso me deixa muito angustiado. Hoje, quando se fala, não se fala mais de direitos humanos, porque ficou o negócio que direitos humanos é defender bandido. Quando defender direitos humanos é defender a vida do bandido, do policial, da dona de casa. A gente vê aí, quando tem conferência de direitos humanos, os temas são defesa do aborto, questão de casamento de pessoas do mesmo sexo, enfim, temas claros que precisam ser discutidos. Mas essa resposta do respeito ao próximo, que é a preocupação central, a meu ver, de qualquer política de direitos humanos, não tem hoje nenhuma ação nesse sentido. Acho que é preocupante, porque se a gente não formar as novas gerações, de pensar um pouco além do umbigo, e hoje a gente não tem referência, hoje a gente não tem ninguém em quem possa se espelhar. Hoje você abre jornal, está lá o traficante A, o traficante B, está não sei quem, então, não sei, tá uma situação do ponto de vista generalizado. E aí é desta sociedade, é desse coletivo que sai a classe política que aí está. Entendi. Não tem muito o que fazer.
Lá do Gonzaguinho, Aberaldo diz assim, São Vicente: Bruno Covas, alguma previsão para o Hospital Público de São Vicente? Diz que só escuta falar e até agora nada. Olha, seria o hospital lá da área continental, é isso? É, o recurso lá para novo hospital. Ele tem conversado com o secretário da VIUIP, ele sabe que é uma necessidade muito grande. Recentemente o governador teve lá no Guarujá com mais recursos lá para o hospital no Guarujá, né, porque esse atendimento público de saúde é necessário aqui. A gente tem cobrado o secretário, é um dos itens que a gente volta e meia cobra o secretário da VIUIP. Também de São Vicente, Macedo diz assim: deputado, você sabe qual o andamento do aeroporto da Baixada? Acho que ele se refere ao aeroporto de metropolitano, civil metropolitano, lá da base aérea, Guarujá, né? Tem o do Guarujá, né, que está em tratativas aí, enfim. E tem o da Praia Grande, que eu acompanhei muito, porque ainda hoje está sendo discutido o licenciamento ambiental na CETESB. O projeto do jeito que estava lá, ele não tinha como ter a licença ambiental, ele foi sendo alterado para poder receber a licença ambiental. Eu, quando saí da secretaria início de abril, faltavam mais algumas novas certidões para que a CETESB desse o seu parecer. Claro que ainda seria votado no Conselho Estadual do Meio Ambiente, mas de qualquer forma avançou muito porque houve revisão por parte do empreendedor e compreensão por parte da CETESB na importância do empreendimento como aquele. Perfeito. Foi citado aí a questão da área da saúde, né, que é um drama aqui na cidade, um drama aqui na região. Estamos vivendo ainda, apesar da Secretaria de Saúde da cidade de Santos, aí, a Prefeitura também, né, está tentando contornar a situação, um drama com relação às maternidades. Houve a inauguração da Ana Parteira em Guarujá, né, para reforçar um pouquinho a situação aqui na região. Mas é um drama e o Estado é frequentemente cobrado, né, por não investir na proporção correta aqui na Baixada Santista, né? E fica aberto aí a pergunta, né? Verbas aí para a saúde, parece que com relação a haverá alguns investimentos importantes na Santa Casa e mais o que, deputado? Não, eu posso até passar depois esse valor atualizado, não tenho ele de cabeça, mas aqui, né, vem desde a estadualização de hospitais e o governo do Estado ajudando. O próprio secretário da VIUIP, ele antes de ser secretário, ele era o responsável dentro do governo do Estado pela essa atuação do governo do Estado na Baixada Santista. Então é uma pessoa que conhece muito bem essa realidade e que tem que enfrentar esse desafio de investimentos nos públicos estaduais e também ajudar os municípios a enfrentar esse desafio. Agora, né, a gente precisa também fazer a discussão da revisão da tabela SUS, a gente precisa fazer outras discussões importantes para a sobrevivência, por exemplo, da Santa Casa de Santos e de outros equipamentos filantrópicos. Nilton Alemão pergunta: Bruno, você está visando uma candidatura a deputado ou uma secretaria? Qual o seu destino político? Secretaria já foi, né? De Secretaria do Meio Ambiente do Estado, voltou à Assembleia Legislativa e será candidato a deputado federal, certo? Não existe candidatura a secretário, né? A secretário não existe. Né? Não há como se inscrever, não há esse tipo de concurso eleitoral ou público. Me apresentei ao meu partido como pré-candidato a deputado federal. Perfeito. E, então vai disputar para deputado federal. O Zé Serra já se definiu ou não? Olha, acho que não. Ainda. Eu não tenho informação. Fernando Araújo Campo Grande, convidados, porque durante as eleições os políticos discursam como se estivessem no governo, mas depois de eleitos discursam como se estivesse fora dos problemas. Tem alguma resposta? Olha, isso aí é uma bipolaridade, né, que existe na política brasileira, que não vimos isso, graças a Deus, na tarde de hoje com o Bruno Covas, que não fugiu de nenhum assunto e ainda empenhorou a palavra de estar com o olhar aí sobre a segurança na rodovia. Portanto, hoje o telespectador do programa Painel Regional sai satisfeito. Temos aqui um estadista entre nós. Mas eu acrescentaria que não basta votar. Nós precisamos cobrar dos parlamentares, daquele a quem nós elegemos, o trabalho que ele está sendo feito. Eu queria reforçar a Duriel, né, o saudoso governador Franco Montoro já dizia que ia ser mais difícil construir a democracia do que derrubar a ditadura no país. E a gente ainda vive esse momento de construção da democracia. A democracia não é um ato que se exaure a cada 2 anos quando a gente vota. Tanto que votar até é obrigatório. A democracia exige participar das reuniões do bairro, cobrar os deputados através de e-mails, criticar, se organizar, mobilizar. Essa
distância entre representante e representado, ela se dá por esses dois vetores, né? Tanto daquele que está exercendo o mandato e que não quer, às vezes, ser criticado ou discutido também, quanto daquele que é representado e que não busca conquistar os seus direitos. Muito bem, com isso nós estamos fechando aqui o painel Regional Debates esta edição, com a participação sempre importante do Bruno Covas, deputado estadual do PSTB. Obrigado e até uma próxima, viu, deputado? Obrigado, Boturão, obrigado, Sidney, obrigado, Uriel. Um abraço a você, telespectador, telespectadora. Obrigado, Sidney e Uriel, por estarem com a gente aqui mais uma vez, a você que nos acompanhou. Painel Debates sempre com você, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, às 8 da noite é a reprise. Um pouquinho mais na frente, 10 da noite, tem um painel regional. Obrigado, tchau.